Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos adicionar as validações que estão faltando aqui no nosso formulário, como, por exemplo, as validações das aulas e também a validação do array de aulas. Nós já temos validações aqui do campo de nome e categoria, só que a gente ainda consegue salvar a aula e é claro que vai falhar do lado da nossa API, porque a gente já tem as validações na API, mas falta ainda adicionar essas validações aqui no nosso formulário, e é isso que nós vamos fazer agora. A primeira coisa que nós vamos fazer é voltar e revisar aqui quais são as validações que a gente já tem aqui declarado no nosso formulário que está dentro aqui do NG1init. Então, o nome a gente já tem que é obrigatório, entre 5 e 100, a categoria é obrigatória. Isso é o suficiente porque a categoria é um drop-down, é um select, então a gente vai selecionar alguns dos valores que estão já populados para o usuário. Só que a gente precisa aqui agora também adicionar essa validação das lições. A primeira coisa que nós vamos adicionar, então, é uma validação aqui do nosso Form Builder. Quando a gente adiciona aqui esse array do Form Builder, nós temos na documentação que a gente pode passar as validações. Por enquanto, as validações estão aqui vazias. Então, para adicionar, eu quero que pelo menos uma aula seja adicionada quando a gente cria um curso. Então, é só adicionar aqui o validators.required. Com isso, a gente já vai ter essa validação funcionando, só que aqui na tela a gente não vai ter ainda nada indicando que essa é uma validação que é necessária. Para fazer isso, a gente vai modificar aqui, por enquanto, de forma bem simples, aqui o nosso onSubmit. No momento, a gente está sempre enviando, fazendo a chamada para a nossa API, sem ter nenhum tipo de validação aqui dentro do método onSubmit. Então, a gente precisa também ter certeza que a gente está permitindo que o usuário apenas faça o submit caso a validação esteja passando. Existe uma prática que é bem comum nas empresas da gente desabilitar o botão de salvar e apenas habilitar esse botão apenas quando todos os campos estiverem passando a validação. Porém, essa não é uma boa prática em relação à experiência do usuário. Se você desabilita esse botão aqui, o usuário não vai ter nenhuma indicação visual aqui na tela do que precisa ser feito. Então, particularmente, eu não gosto muito de desabilitar o botão. O botão sempre vai ficar habilitado e a gente vai mostrar essas validações aqui nos campos para que o usuário saiba o que é necessário corrigir antes de tentar submeter de novo. Então, a gente vai colocar também essa validação aqui no nosso onSubmit. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o formulário realmente está válido antes de submit. E a gente já viu lá no curso de Angular que é só a gente chamar aqui o valid, já que essa propriedade existe. Mesmo que seja apenas uma linha, eu gosto de colocar entre chaves, porque para mim isso facilita muito a leitura, principalmente quando a gente tem métodos grandes assim. E aí, no caso do else aqui, a gente também vai fazer alguma coisa. A gente também vai tentar reutilizar um pouco do código que a gente já fez lá no curso de Angular, mas por enquanto, olha, eu apenas vou colocar aqui um alerta mesmo, isso aqui é temporário, tá? Então, form inválido, só para a gente saber que o formulário está inválido. Então, clicou em salvar, olha, o formulário está inválido, ainda não tem aquela parte visual que é o que a gente precisa adicionar. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos voltar no nosso HTML para adicionar uma mensagem também assim em vermelho, parecida com essa campo obrigatório aqui debaixo das aulas. Para fazer isso, a gente utilizou esse match error aqui, só que nós vamos fazer algo semelhante também aqui debaixo desse toolbar. Então, eu vou copiar isso daqui e eu vou colocar bem debaixo desse toolbar aqui. Só que esse ngIf, a gente precisa verificar se essa validação de arrays está realmente passando ou não, se isso
está válido ou não. Então, para fazer isso, eu vou criar um método aqui para a gente fazer essa validação. Eu vou colocar esse método aqui no final e eu vou chamar esse método de o form array é obrigatório? Então, eu vou colocar aqui, ó, is form array required. E esse is form array required, pelo menos a gente sabe, ou pelo menos é a convenção que a gente tem na indústria, de sempre que começa com is, é que vai retornar um booleano. A gente vai pegar qual que é o form array, a gente já sabe que é esse form array aqui, então eu vou copiar. E aqui a gente vai retornar se lessons valid, tá vendo? Porque esse get lessons é um form array e esse form array, ele é um tipo de controle do Angular. Então, toda a parte de valid, de errors, de get, control, tudo isso é bem similar. A gente viu isso com bastante detalhes lá no curso de Angular também. Então, aqui, se está válido, e além de estar válido, na verdade, eu quero retornar isso aqui quando não for válido, né? E eu também vou perguntar se esse campo tem um erro, e é o erro de required. Aqui em cima a gente colocou, tá vendo, ó, required. E além disso, eu também vou colocar touch. A gente já viu também isso lá no curso de Angular, é que toda vez que você coloca o foco no campo e você remove esse foco do campo, significa que o campo foi tocado. E a gente sabe que a gente precisa mostrar algo visual para o usuário sempre que o campo for tocado. O que a gente não quer é que... Por que a gente coloca esse lessons.touched aqui, ou o campo.tocado aqui? Você não quer, por exemplo, olha, primeira coisa que você está fazendo é, quando o formulário está sendo mostrado, você não quer já ter essa mensagem de erro. Você quer pelo menos deixar o usuário tentar preencher o formulário sem ter aquela poluição visual, e aí sim, caso o usuário toque aqui no campo e remove, aí sim o campo é obrigatório, que a gente vai mostrar essa mensagem de erro. Então, esse é o motivo disso. Depois a gente vai modificar isso daqui e vai passar todos esses métodos que são básicos, que podem ser reutilizados em uma outra classe para a gente conseguir reutilizar isso em toda a nossa aplicação. A gente só vai ter esse formulário aqui, mas eu quero mostrar para vocês também uma forma de você começar a construir a sua API de coisas que podem ser reutilizadas numa aplicação maior, para a gente também poder já utilizar isso aqui na nossa aplicação também. Eu particularmente considero isso uma boa prática, mas enfim, vai de cada pessoa. Então, aqui eu vou pegar o nome desse método e eu vou colocar aqui, olha, se esse campo foi tocado. E aqui eu não preciso passar nada, porque toda a lógica já está aqui dentro desse método aqui. Aí sim, a gente vai colocar, adicione pelo menos uma aula. E aqui a gente não precisa dessas chaves, porque nós estamos utilizando a própria mensagem aqui diretamente. Então, com isso feito, se a gente adicionar uma aula e tentar salvar, o formulário ainda está inválido, só que a gente ainda não está mostrando. Se você quiser testar, você pode testar apenas removendo esse touch, e aqui já tem o adicione pelo menos uma aula. O que eu quero fazer também é não deixar essa mensagem centralizada, eu quero trazer essa mensagem aqui para o canto. Então, eu vou criar uma classe para a gente poder estilizar isso, que é bem simples também. Eu vou chamar de form array error, e você pode dar o nome que você quiser. Aqui a gente vai utilizar o text align para a esquerda, que é o left. Vou pegar aqui o nome dessa classe, vou voltar aqui no meu campo e eu vou colocar aqui o class. E agora sim, adicione pelo menos uma aula. Vou remover aqui esse e lessons touched, porque a gente só vai mostrar
caso a gente toque o campo e o campo passe a ser obrigatório. Nesse momento, a gente tem aqui uma aula e o que nós vamos fazer ainda a gente ainda precisa adicionar as validações das aulas porque o nosso formulário ainda está inválido. Então, a gente vai voltar aqui e a gente vai começar a adicionar as validações aqui dentro desse Create Lesson. É aqui que a gente está construindo o formulário. Para a lição de nome, a gente vai adicionar bem semelhante aqui. Eu vou até copiar porque vai ser as mesmas validações. Eu quero pelo menos 5 caracteres e eu quero também o máximo de 100 caracteres. E para o URL do YouTube, eu vou adicionar algo bem semelhante também, só que aqui, o mínimo aqui vai ser 10 e o máximo vai ser 11. Então, essas são as validações que a gente tem aqui já em cada aula. Adicionando cada aula, a gente sabe que está com erro, porque já está mostrando, o próprio Angular Material internamente já tem formas de mostrar que isso está com erro, só que a gente também quer adicionar o erro que está acontecendo aqui de baixo. Então, para fazer isso, vai ser bem semelhante ao que a gente fez aqui em cima. Tá vendo o nome e também a categoria. Então, a gente vai, olha, utilizar uma mensagem bem parecida com essa daqui da categoria. Esse match error vai ficar bem debaixo aqui do nosso input, aqui da aula. E a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar obter o controle da aula. E como é que a gente vai obter o nome desse campo? A gente precisa primeiro pegar aqui o Get Lessons Form Array. Com esse array em mãos, a gente pode acessar aqui a posição. A gente tem a posição aqui pelo índice do i, que a gente também utilizou para remover a aula. Isso vai retornar o controle. A gente pode pegar o nome do controle e verificar se é inválido. E a gente pode também mostrar a mensagem. Então, com isso feito aqui, a gente já tem que o campo obrigatório, mas é esse campo obrigatório aqui do nome, não necessariamente da aula. Por enquanto, nós vamos apenas colocar aqui, ó, campo inválido, porque a gente vai precisar de fazer um trabalho maior para poder ter algo parecido com esse getErrorMessage aqui. Se a gente olhar esse método, nós estamos pegando diretamente do form field e isso foi construído exatamente somente para o this.form.get. O que a gente precisa você pode colocar algo bem semelhante para o form array, só que, como eu falei para vocês, a gente quer algo que a gente possa reutilizar tanto para esse formulário quanto para outros formulários da aplicação, ou até mesmo você pode até construir uma biblioteca com esse tipo de validação para você utilizar em todas as aplicações Angular da empresa que você trabalha. Então, na próxima aula, a gente vai começar a construir essa classe para poder fornecer todos esses métodos de validação para a gente que sejam reutilizáveis. No momento, eu vou deixar apenas aqui um campo inválido. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui para o campo da URL do YouTube. Por enquanto, eu vou deixar campo inválido. Então, se a gente adiciona campo inválido, mas não está mostrando ainda as outras informações aqui, como, por exemplo, mínimo de caracteres e máximo de caracteres. Uma outra coisa que a gente tem aqui é que no momento a gente tem aqui o formulário inválido, só que a gente quer mostrar tudo que tiver inválido na hora da gente clicar nesse botão de salvar. E é isso também que nós vamos fazer a partir da próxima aula. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.